Olá, sejam bem-vindos. Sou o Dr. Marcos de Oliveira, sou doutor em ciências e esse vídeo é sobre as necessidades de sal e razões para excluir, reduzir ou trocar o sal da nossa alimentação. Mais de 1,2 bilhão de pessoas no mundo apresentam hipertensão e grande parte delas sequer sabem disso. Pois bem, o sal é uma necessidade diária para o funcionamento dos nossos organismos. A transmissão de informações, de sinais nervosos, a contração muscular, as trocas celulares, etc., além da produção de ATP, dependem de íons contidos no sal que consumimos. A performance física e mental depende necessariamente dos íons fornecidos por uma provisão de sal contendo potássio, sódio, magnésio, iodeto, selênio, etc. Assim, a escassez de sal dificulta a performance física e mental. Para executar exercícios mais prolongados ou exercícios de alta intensidade, precisamos de mais eletrólitos, mais sal. Também para termos uma boa memória e raciocínio. Enfim, capacidade física e cognitiva dependem de sal. Hiponatremia crônica, que é a falta de sódio, pode estar associada com a demência, segundo alguns estudos. Segundo outros estudos, a causa de demência também pode ser o excesso de sódio, mas estamos falando aqui de sal contendo diversos minerais, não somente de sódio. Ao contrário de íons como o potássio e o magnésio, o sódio e o cálcio são mais ofertados. O cálcio nem tanto, porém o sódio é realmente algo que deve ser motivo de preocupação. De qualquer maneira, sódio e potássio trabalham juntos, bem como cálcio e magnésio. Existe uma bomba de sódio e potássio e outra bomba de cálcio e magnésio. Precisamos de sal contendo selênio, iodo, iodeto para o funcionamento da tireoide. A produção de hormônios tiroidianos é dependente de iodo e selênio. Então, temos um excesso de alguns elementos e escassez de outros. Por exemplo, nossa fisiologia exige mais magnésio do que é ofertado em geral. E o solo do Brasil é pobre nesse mineral. O sal branco de mesa providencia praticamente íons sódio e íons cloreto. Com o potássio ocorre uma oferta razoável nos vegetais, porém, no geral, os níveis de potássio no sangue estão baixos, indicando que verduras e folhas não são uma escolha tão constante para as pessoas. Então, para mantermos níveis altos de potássio, devemos comer mais saladas e vegetais. Inclusive, essa deveria ser a refeição de entrada para uma alimentação mais completa, que deve oferecer fitoquímicos, vitaminas e minerais. Precisamos de sal. Se observarmos na natureza, pequenos animais ou grandes animais procuram fontes de sal. Macacos se arriscam a serem devorados simplesmente para terem acesso a plantas aquáticas abundantes em sal. Pássaros procuram a argila que tenha muitos sais minerais em sua composição. No nosso caso, e também considerando animais domesticados, comemos produtos alimentícios feitos de farinha, como biscoitos e pães com grandes quantidades de carboidratos refinados e também grandes quantidades de sódio. Então, isso acaba por aumentar o consumo de sódio embutido nesses produtos, porém não oferece os outros eletrólitos, gerando perdas de homeostase. Assim, a fisiologia não funciona direito. Muitas vezes estamos com sede e procuramos biscoitos ou pão para nos saciar, quando deveríamos beber mais água com uma certa concentração de minerais. Isso acontece pelo fato de o hipotálamo enviar tanto sinais de sede quanto de fome, porém os sinais de fome são mais frequentes, o que pode resultar em uma desidratação. É corriqueiro o fato de se recomendar a restrição de sal, na forma de cloreto de sódio. Essa diminuição do consumo deveria levar a uma diminuição da pressão arterial, mas isso de fato não acontece e as próximas recomendações são de diuréticos, beta-bloqueadores ou bloqueadores de renina. Então devemos pensar naqueles que restringem o sal para tentar diminuir a hipertensão. No geral, meta-análises, considerando vários estudos científicos relevantes, apenas os mais relevantes,
mostram que a restrição de sódio é capaz de diminuir a hipertensão por alguns milímetros de mercúrio. Na prática, a restrição de sódio não altera significativamente a pressão arterial. Uma pressão sistólica de 180 milímetros de mercúrio, aquela maior, a pressão sistólica, ela vai passar para 170 milímetros de mercúrio, resultando na persistência da hipertensão. Assim, retirar ou excluir o sódio simplesmente não vai resolver o problema. Na verdade, existem várias causas de hipertensão, incluindo deficiência de potássio ou de magnésio. Por exemplo, o hipertireoidismo, uma alteração da glândula tireoide, pode simplesmente causar aumentos da taxa metabólica e a consequência é a hipertensão. Entretanto, a causa mais frequente de hipertensão é a resistência insulínica, que aumenta a retenção de água, assim influenciando no sistema angiotensina, renina, aldosterona. Nessa situação, a hipertensão pode ser amenizada e até desaparecer se diminuirmos a oferta de produtos refinados. Portanto, simplesmente reduzir o sal branco de mesa não vai resolver. Podemos pensar em excluir o sal refinado e aumentar a oferta de potássio ou magnésio, ou de ambos, combinando os íons fornecidos, como já fazem alguns países com índice de desenvolvimento humano mais alto. Podemos fazer isso escolhendo um sal integral como o sal rosa do Himalaia, a flor do sal ou ainda o sal marinho integral. Essas opções incluem 80 oligoelementos. Essas opções incluem cerca de 80 oligoelementos. O sal light, recomendado por vários médicos para substituir o sal branco de mesa, tem em sua composição mais potássio que sódio e talvez seja uma boa opção. Converse com seu médico. Apenas reduzir o sal diminui nossa expectativa de vida. Melhor encontrar a causa da hipertensão e com certeza estará vinculada a produtos alimentícios e alimentação constante, várias vezes ao dia, estimulando o pâncreas a produzir insulina, o que prejudica a função renal. A redução dos carboidratos refinados, bem como o aumento do consumo de verduras, produz uma diminuição dos níveis pressóricos. O resultado será melhor se forem cruas ou levemente cozidas. Além disso, pessoas que fazem jejuns consistentes têm pressão baixa e estável. Melhorar suas escolhas alimentares, fazer exercícios, dormir bem e reduzir o estresse vão diminuir com certeza a sua pressão arterial. Na maioria dos casos, o problema se resolve apenas na questão alimentar, que permite uma otimização da fisiologia. Claro, não podemos nos esquecer do potássio e do magnésio. Sempre magnésio primeiro vai fazer a diferença na sua qualidade de vida. Pode ser o dimalato, o cloreto, ou glicina. Qualquer forma de magnésio vale a pena. Particularmente, a minha pressão arterial se encontra em cerca de 11/7, sem nenhum tipo de medicamento e sem dietas de restrição calórica. Basta comer comida de verdade e você vai melhorar ou pode melhorar os seus níveis pressóricos. Mas para que manter uma pressão baixa? Simplesmente para evitar uma das maiores causas de morte, que são os acidentes vasculares que atingem o coração e o cérebro. As pessoas que sobrevivem a esses eventos podem apresentar sequelas pelo resto da vida. Então, melhor melhorar o seu consumo de sal. Converse com seu especialista e o convença a pesquisar a causa da hipertensão. Dizer que a causa é familiar ou que a causa é idiopática, ou seja, que não existe uma razão específica, não vai resolver o seu problema e você terá que se medicar para o resto da sua vida. Água potável com sais minerais vão estimular a diurese e facilitar a saída de toxinas das células. Água sem minerais não é adequada para a nossa homeostase e não mata a sede. Se você chegou até aqui, se inscreva, deixe o seu like e curta o vídeo. De qualquer maneira, os estudos publicados se baseiam na observação de que o sal branco de mesa, contendo quase 100% de sódio, pode fazer mal à saúde. Assim, esses estudos não são sobre a composição de sais integrais, e sim sobre o consumo de sódio. Na minha opinião, possivelmente precisamos de muito mais minerais do que consumimos e devemos nos abster de consumir o sal branco de mesa refinado.
Devemos nos preocupar em ter acesso a outros minerais, pois populações tradicionais que não consomem o sal refinado não sofrem de hipertensão. Assim, não tem uma alta prevalência dos distúrbios que assolam o mundo contemporâneo. Bem pelo contrário. A restrição somente de sódio pode até amenizar alguns quadros de saúde, mas sem uma resolução completa. Então, talvez precisemos de um sal composto de sódio, magnésio, potássio, iodo, selênio, etc. Ou pelo menos devemos utilizar um sal integral. Um grande abraço.